Boa noite. Ex-ministro Antônio Palocci assina delação premiada com a Polícia Federal. O acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça. Sérgio Moro decide manter com ele o processo contra Lula pelo sítio em Atibaia. Juiz diz que precisa aguardar acórdão para saber as consequências da decisão do STF. Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais autoriza a abertura de processo de impeachment do governador do estado. Fernando Pimentel, do PT, é acusado de não realizar repasses aos municípios e atrasar pagamentos de salários de funcionários públicos. O Ministério Público investiga transações bancárias suspeitas na Assembleia Paulista. R$500 mil em dinheiro vivo foram movimentados em um único dia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Polícia Federal prendeu 13 pessoas suspeitas de participação em uma rede internacional de compartilhamento de pornografia infantil pela internet. A Operação Underground 2 cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em 7 estados brasileiros. A operação é um desdobramento de uma investigação que já tinha prendido 21 pessoas no ano passado. Ela continuou e resultou agora na prisão de mais 13 pessoas, todas em flagrante porque tinham material de pornografia infantil com elas. São 12 homens e uma mulher. Além de São Paulo, os alvos da operação #Underground2 estavam no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Maranhão e Acre. A polícia chegou a essas pessoas fazendo uma investigação na Deep Web, a internet profunda, e identificou o grupo que produzia material de exploração sexual infantil. Segundo a PF, alguns dos envolvidos não só passavam as imagens, mas eram os abusadores das crianças. Há casos, inclusive, de tortura. Entre os relatos, um pai que estuprava uma filha de 10 anos, uma tia que abusava dos 2 sobrinhos, professor de matemática que trabalhava numa ONG e até um homem que se fantasiava de Papai Noel para conseguir tocar nas partes íntimas das crianças. Até agora, a polícia identificou pelo menos 15 vítimas, crianças entre 5 e 11 anos de idade que foram violadas. Mas nas imagens apreendidas, que já chegaram a ser vendidas para outros países, há até bebês. Haviam pessoas que tinham atividade ilícita, que tinham relação conjugal estável e que aparentemente não levantavam qualquer tipo de desconfiança. O material apreendido hoje passará por análise e a Interpol, a Polícia Internacional, também foi acionada. O crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão. Já o estupro de vulneráveis prevê de 8 a 15 anos de prisão. Presos se rebelaram na tarde de hoje na penitenciária Lucélia, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. 3 defensores públicos que realizavam uma visita no local foram feitos reféns. Polícia Militar e o Grupo de Intervenção Rápida para Atuação em Situações Críticas foram acionados para tentar controlar o motim. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que o diretor da penitenciária negocia com os presos. E agora à noite, os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul tiveram o primeiro encontro em 65 anos para a retomada das relações diplomáticas. Mais informações nesta edição do Jornal da Gazeta, edição das 10. Movimentações de grandes valores ligam investigados da Assembleia Legislativa de São Paulo ao Ministério Público do Trabalho. Documentos das transações estão em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, investigações apontam que em um único dia, movimentações que totalizavam R$500 mil em dinheiro vivo foram realizadas em um caixa bancário dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os envolvidos nessas operações são alvo de diferentes frentes de investigação. 2 deles são André Pinto Nogueira, influente servidor que já ocupou cargos administrativos da Alesp, e Alessandra Crusco, são apontados como supostos arrecadadores dos salários de funcionários da casa. Um dos documentos obtidos pelo COAF mostra que Alessandra depositou R$140 mil em sua própria conta em uma agência bancária no interior da Assembleia Legislativa no dia 17 de março de 2011. E em outro, a informação de que ela teve um depósito de mais R$140 mil feito por outra pessoa, que era Eduardo Anastasi. Em 2011, ele era diretor do ginásio do Ibirapuera e agora é chefe do Ministério do Trabalho em São Paulo.
De acordo com o Estadão, na data em que teria feito o depósito na conta de Alessandra, consta que Anastasie comprou um imóvel pelo mesmo valor de R$140 mil da RCF Administração de Bens, apontada como fantasma pela Polícia Federal. A empresa pertence a Rafael Palladino, condenado por desvios milionários do Banco Pan-Americano. Segundo o relatório do COAF, a RCF também aparece como responsável pelo depósito de Anastasie na conta de Alessandra. O imóvel comprado por Anastasie da empresa, segundo apurou o Estado, foi vendido 8 meses depois da compra, com lucro de mais de 100% no valor de R$300 mil. O servidor do DEM na Alesp, André Pinto Nogueira, afirma que todas as movimentações financeiras são compatíveis com seus rendimentos declarados. O chefe do Ministério do Trabalho em São Paulo, Eduardo Anastasie, disse que nunca teve contato com a empresa RCF e que todos os valores foram declarados à Receita Federal. Já Alessandra Crusco confirmou ao jornal Estado de São Paulo que a conta é dela, mas que nunca recebeu os valores citados. A defesa de Rafael Palladino afirma que o dinheiro diz respeito à venda de um imóvel efetivada pela empresa RCF Administração e que a movimentação foi informada à Receita. Polícia Federal enviou ao Supremo mais um pedido de prorrogação para o inquérito que investiga supostas irregularidades no decreto dos portos, assinado pelo presidente Temer. A Polícia Federal pediu mais 60 dias para apurar os dados da quebra de sigilo e as informações obtidas pela Operação Scala, deflagrada no final de março. A operação prendeu temporariamente pessoas ligadas a Michel Temer, como o ex-assessor especial José Yunes e o coronel aposentado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho. Eles são suspeitos de arrecadarem dinheiro de propina em nome do presidente da República. A análise caberá ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso. Antes de tomar a decisão, Barroso pediu um parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A última prorrogação foi determinada pelo ministro em fevereiro. O objeto da investigação é um decreto assinado pelo presidente Michel Temer em maio de 2017, que aumentou o prazo das concessões das áreas portuárias de 25 anos para 35 anos, podendo ser estendida até 70 anos. Segundo o inquérito, o presidente pode ter recebido propina por parte das empresas portuárias. O Palácio do Planalto nega qualquer irregularidade por parte de Michel Temer no caso. Ex-ministro petista Antônio Palocci assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Antônio Palocci acertou o acordo diretamente com a PF, após meses de tentativas frustradas com o Ministério Público Federal. Agora, para a delação ter validade, ainda precisa ser homologada pelo juiz Sérgio Moro. Na Lava Jato, Palocci foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde setembro de 2016. O ex-ministro responde ainda a outros processos. Num deles, é réu junto com o ex-presidente Lula, que trata da compra de um terreno pela Odebrecht para o instituto que leva o nome do petista. Os termos ainda permanecem em sigilo. Ex-prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Antônio Palocci foi homem forte no PT. Ele esteve à frente das grandes decisões dos governos petistas. Foi ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma e um dos coordenadores da campanha dela em 2010. A confiança deu lugar à troca de acusações. Segundo Palocci, Dilma não apenas sabia do esquema de corrupção entre o PT e as empreiteiras, como teria sido beneficiária e mantenedora dos arranjos. O ex-ministro deixou o partido em setembro do ano passado. Ao sair, disse que Lula havia sucumbido ao pior da política. Em um depoimento a Moro, ele disse que o ex-presidente tinha uma espécie de pacto de sangue com a Odebrecht. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula,
o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. De acordo com o jornal O Globo, além de contar de suas relações com os ex-presidentes Lula e Dilma, Palocci teria se comprometido ainda a revelar outros casos que envolvem pelo menos 2 bancos. Um deles atuaria no setor varejista. Dilma Rousseff disse que Palocci mente para sair da cadeia e que não tem provas para sustentar acusações. A defesa de Lula também nega qualquer irregularidade. Num dos depoimentos a Moro, o ex-presidente disse que Palocci era frio e calculista. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não dá para saber se realmente o Palocci vai fazer uma delação premiada. Ele fez um acordo com a Polícia Federal, mas ainda precisa passar pela Justiça, que é quem aprova. De qualquer maneira, eu quero usar o Palocci como um grande exemplo do critério de criminalidade do PT. O Palocci é um ladrão de muito tempo, desde prefeito de Ribeirão Preto, e foi acusado de corrupção logo depois de ter assumido o Ministério da Fazenda. Bom, antes de ser ministro da Fazenda, ele foi o chefe da campanha do Lula, substituindo Celso Daniel, protagonista de um caso imenso de corrupção em Santo André, outra cidade do interior paulista. Bom, o Palocci foi afastado do governo por causa desse caso de corrupção e aí protagonizou um dos episódios mais grotescos e brutais da história política brasileira. Ele foi delatado por um jovem caseiro e denunciou o jovem caseiro por ter recebido um dinheiro de um empresário, revelando um segredo de família. Depois disso, ele voltou a ser o chefe da campanha, agora da Dilma, e foi chefe da Casa Civil de Dilma e, mais uma vez, foi pego em plena corrupção. Ou seja, é um reincidente e é a demonstração clara de que o PT convive com muita tranquilidade com a criminalidade de seus membros, apesar de ser tão rigoroso com a dos outros. Agora, temos que esperar para saber o que ele vai contar. Deve saber muito. Se a delação for aprovada, aí voltaremos a conversar a respeito desse caso específico. Eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Tenha um bom fim de semana. Até. Juiz Sérgio Moro decide que o processo de Lula sobre o sítio em Atibaia vai ficar em Curitiba. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal determinou que as delações de executivos da Odebrecht sobre o caso devem ser remetidas para a Justiça Federal de São Paulo. Moro disse que há outras provas contra o petista. Depois da decisão da segunda turma do STF na terça-feira, a defesa de Lula queria que os autos do processo saíssem de Curitiba. Os advogados insistiram na tese de que Sérgio Moro não tem competência para julgar a ação. Procuradores da Lava Jato, do Ministério Público Federal, se manifestaram contra. No despacho publicado hoje, o juiz diz que ambas as partes se precipitaram. Entendo que há aqui, com todo respeito, uma precipitação das partes, pois, verificando o trâmite do processo no egrégio Supremo Tribunal Federal, o respeitável acórdão sequer foi publicado, sendo necessária a medida para avaliar a extensão do julgado do colegiado. O juiz, no entanto, afirmou que, pelas informações disponíveis, não há indicação do Supremo de que haverá mudança de competência para o caso e que isso não se dará de maneira automática. Durante o julgamento, os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli afirmaram que a mudança de foro não estava definida. Eu digo que a investigação se encontra em fase embrionária e que essa decisão, evidentemente, não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. O juiz Sérgio Moro também afirmou que as investigações sobre o sítio em Atibaia começaram muito antes dos acordos de delação da Odebrecht chegarem a Curitiba e destacou que o processo tem como base, além desses depoimentos, outras provas e fatos, como as reformas supostamente custeadas pelo grupo OAS e por José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Disse também que o local adequado para discutir a competência da Justiça Federal do Paraná nesta ação é um outro processo que já tramita a pedido da defesa de Lula, mas que ainda não foi julgado, e que isso só deve acontecer após a publicação do acórdão da decisão da segunda turma do STF.
O advogado do petista, Cristiano Zanin, reagiu e afirmou em nota que essas decisões mostram que o juiz de primeiro grau pretende abrir um incidente processual para decidir se o Supremo agiu corretamente, o que é incompatível com a hierarquia judiciária. Neste processo, Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal diz que o ex-presidente foi beneficiado por obras no sítio realizadas com propina pagas pela Odebrecht e pela OAS. A fase é de oitiva de testemunhas de defesa. Os réus ainda não foram interrogados. Não há prazo para Moro dar a sentença. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu um helicóptero que seria usado para tráfico de drogas entre a Bolívia e o Brasil. 4 pessoas foram presas, entre elas um piloto que já tinha sido flagrado em 2013, transportando cocaína num helicóptero da família do senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais. O helicóptero foi apreendido em Arujá, na Grande São Paulo, onde estava em manutenção numa oficina desde terça-feira. A polícia afirma que a aeronave estava preparada para o transporte de drogas, sem os bancos de trás para abrir espaço e com uma bomba elétrica ligada ao tanque de combustível para abastecer no caminho. Comparsas costumam levar por terra a gasolina em tonéis. A suspeita é de que o helicóptero era usado para trazer cocaína da Bolívia até São Paulo. Mas no momento da apreensão não havia drogas a bordo. Segundo a polícia, um exame preliminar indicou que o helicóptero tem vestígios de cocaína, embora isso só possa ser confirmado pelo laudo da perícia daqui a alguns dias. A investigação vinha monitorando essa aeronave desde janeiro e descobriu que só nesta semana ela voou 56 horas de forma clandestina, sem registro no diário de bordo e sem avisar a Agência Nacional de Aviação Civil. Toda aeronave que voa, ela tem um dispositivo chamado transponder. Então, esse dispositivo emite um sinal de rádio que é captado pelas autoridades aeronáuticas que fazem o controle do espaço aéreo. Então, o que acontece? Se o indivíduo desligar o transponder, ele só é captado pelo outro radar que é disponível pelas autoridades aeronáuticas. Via de regra também, se ele voar muito baixo, esses radares também não têm capacidade para localizá-los. E estava desligado esse radar? O transponder não estava sendo usado, não estava sendo feitas as notificações de voo, então tudo indica que as ações eram furtivas. Alguma coisa ilícita estava sendo transportada, né? A informação que seria o tráfico de drogas, porque a perícia encontrou vestígio de cocaína na aeronave. 3 pilotos foram presos, entre eles Rogério Almeida Antunes, que em 2013 foi flagrado numa fazenda no Espírito Santo com quase meia tonelada de cocaína. A droga estava no helicóptero que pertencia a uma empresa em nome do deputado estadual mineiro Gustavo Perrella, filho do senador Zezé Perrella, do PDT. Atualmente, Gustavo Perrella é diretor de desenvolvimento e projetos da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O piloto era funcionário de confiança da família e ocupava um cargo comissionado na Assembleia Legislativa de Minas. Na época, a Polícia Federal descartou o envolvimento dos Perrella no caso, que até hoje não foi esclarecido, e ninguém foi condenado no processo que investigou a origem dos quase 500 quilos de cocaína apreendidos no Espírito Santo. Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais autoriza a abertura de processo de impeachment do governador do estado, Fernando Pimentel, do PT. A denúncia aceita hoje foi feita pelo advogado Mariel Marra. Ele alega que o governador cometeu crimes de responsabilidade ao não realizar repasses aos municípios e atrasar pagamentos e salários de funcionários públicos. Uma comissão com parlamentares indicados pelos partidos será criada para analisar o pedido de impeachment. Fernando Pimentel, que é pré-candidato à reeleição, não terá que se afastar do cargo por enquanto. No final do ano passado, virou réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Acrônimo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Pimentel teria favorecido a Odebrecht em troca de propina enquanto esteve à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo Dilma. O líder do governo na Assembleia Mineira, o deputado Durval Ângelo, do PT, falou em nome de Fernando Pimentel. Ele disse que o pedido de impeachment é claramente eleitoral e sem consistência e que espera que a comissão arquive o processo.
O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB, foi punido com advertência pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República por causa de uma declaração dada no final do ano passado. Marum disse a governadores que, se eles quisessem empréstimos de bancos públicos, precisariam ajudar o Planalto a aprovar a reforma da Previdência. Segundo a comissão, Marum infringiu o artigo 3º do Código de Ética. O gabinete do ministro já foi notificado da decisão. Marum pode pedir a reconsideração da punição. IBGE divulga pesquisa sobre as características gerais dos moradores e domicílios. O estudo, com dados do ano passado, revela que há cada vez mais brasileiros morando de favor e que a televisão superou o tablet no acesso à internet. De acordo com o levantamento, o total de domicílios no país aumentou 0,8% entre 2016 e 2017. No período, foram construídos 549 mil imóveis, somando um total de 69 milhões e 800 mil domicílios em todo o Brasil. Já o número de imóveis cedidos cresceu 7% em 2017 e passou de 5 milhões e 600 mil para 6 milhões. Já o número de domicílios com acesso à internet pela televisão cresceu 40% em 2017 e equivale a 7 milhões 430 mil. Outros dados interessantes. Houve crescimento de 22% de pessoas que se declararam da cor preta no país nos últimos 5 anos, enquanto que a população que se autodeclara branca caiu 2,4%. Já o número de brasileiros com mais de 60 anos superou 30 milhões. As mulheres são maioria nesse grupo, com 16 milhões e 900 mil, enquanto os homens idosos são 13 milhões e 300 mil. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos, de Toledo. A pesquisa mostra um retrato bem negativo do país. No ano em que o desemprego atingiu 14 milhões de trabalhadores, os 10 mais ricos detinham 43,3% da massa de rendimento do país e os 10 mais pobres apenas 0,7%, chegou a 6 milhões o número de pessoas, como nós vimos, vivendo em imóveis cedidos. Com desemprego em alta e renda em baixa, a condição de vida piorou muito. O preço do gás de botijão subiu 16% e 1 milhão e 200 mil domicílios passaram a usar lenha ou carvão para cozinhar, totalizando 12,3 milhões. Mas a precariedade não veio só da crise. Há uma carência enorme de investimentos na infraestrutura. Não estou falando de rodovias, portos, aeroportos e energia, que atrapalham toda a economia. Falo do saneamento, por exemplo. 1/3 das casas não tem acesso direto à rede de esgoto. Saneamento não é só conforto, é saúde também. Não é à toa que estamos vendo o avanço de tantas doenças. Note que a pesquisa é recente, de 2017. Neste ano, 2018, vamos ter eleições. Todo mundo está de olho no combate à corrupção. Queremos candidatos honestos, compromissados com a reestruturação da economia, o ajuste das contas públicas, que é fundamental mesmo. Só que também tem de ter o compromisso com o social. Vai ser difícil conciliar a necessidade de reduzir despesas com iniciativas que assegurem melhor condição de vida para a população. Ser liberal parece a palavra da moda na política brasileira. Mas o que isso vai significar na prática? Que tipo de expansão pode garantir? Reduzir o tamanho do Estado pode ser um caminho, transferindo para a iniciativa privada muita coisa que hoje é responsabilidade do governo. Um Estado menor e mais eficiente em áreas prioritárias, ampliando os investimentos de uma forma mais ampla com o capital privado. Até do ponto de vista político, não se pode pensar apenas em indicadores econômicos. A baixa popularidade do presidente Temer tem muita relação com esse quadro retratado aí na pesquisa. Boa noite. Dia histórico para as Coreias do Norte e do Sul. Hoje foi a primeira vez em 65 anos que um líder norte-coreano pisou em solo sul-coreano desde o final da Guerra da Coreia, em 1953. Kim Jong-un e Moon Jae-in se encontraram na zona desmilitarizada entre os dois países. Após se cumprimentarem, Kim cruzou a pé a linha de demarcação militar que separa os vizinhos, se tornando o primeiro líder norte-coreano a pisar em solo sul-coreano
desde a Guerra da Coreia, que terminou com um cessar-fogo em vez de um tratado de paz em 1953. O governo norte-coreano afirmou que Kim Jong-un pretende discutir de coração aberto todas as questões com o objetivo de melhorar as relações intercoreanas e alcançar a paz na Península Coreana. Ator americano Bill Cosby foi condenado a 10 anos de prisão pelo estupro de uma mulher em 2004. Em decisão unânime, o júri do estado da Pensilvânia entendeu que o comediante, conhecido pelo programa The Cosby Show, sucesso na década de 80, planejou drogar e abusar sexualmente da ex-jogadora de basquete Andrea Constant. O crime aconteceu em 2004 na mansão do ator, nos arredores da Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia. O ator de 80 anos acumula acusações de abusos contra outras 50 mulheres. Com exceção do caso julgado hoje, todas as outras alegações foram consideradas antigas demais para serem processadas. Bill Cosby, que sempre negou ter cometido os crimes, pode pegar até 30 anos de prisão. Esse foi o primeiro grande julgamento de uma celebridade na era da campanha Me Too, na luta contra o assédio sexual. O mês de abril deve ser o terceiro mais seco desde 1961 aqui em São Paulo. Vamos ver com Mariana Armentano, que muda entre sexta e domingo. O sol brilha com força nesta sexta-feira em praticamente todas as regiões paulistas. E olha o calorão previsto aqui para a capital. Nessa sexta-feira teremos mínima de 17 e máxima tarde de 29 graus. Aí no sábado faz até 30 graus por aqui e no domingo 29. Teremos, portanto, um final de semana de outono bem quente por aqui. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite. Até amanhã. Neste domingo, 3 da tarde, confira a partida entre Vera Cruz Campinas e Instituto Brasolim Unip de São Bernardo, ao vivo, pela Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, todo seu. Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação.